Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, o nosso convidado é o deputado estadual pelo PSL, Bruno Engler, que também coordena o movimento Direita Minas, dedicado à retomada cultural e à promoção dos valores conservadores aqui no estado. Deputado, bom dia para o senhor, é um prazer tê-lo aqui. Bom dia, Thalita. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos os ouvintes. O prazer é meu de estar aqui. Deputado, ontem uma reviravolta na política mineira. Aliás, uma confusão, né? A gente pode até classificar assim. Muita gente não esperava que o governador Romeu Zema fosse votar o próprio projeto em relação ao aumento para os servidores da segurança pública, muito menos que o secretário Bilac Pinto fosse pedir para sair do governo. Como que o senhor acompanhou todos os desdobramentos? Primeiramente, eu acho que cabe ressaltar que não aumenta, é recomposição da perda inflacionária. A imprensa tem feito, alguns de maneira maldosa, outros não, muito esse negócio, aumento da segurança pública. Não é, recomposição da perda inflacionária dos últimos anos que o governo estava contemplando os servidores da segurança pública. Eu acho que o Zema foi responsável, foi atrás na palavra dele, a gente participou junto ao Cabo Júnior Amaral, Sargento Rodrigues, Subtenente Gonzaga, uma série de deputados de toda essa negociação junto com o governo, já estava acertado, a oposição colocou uma emenda inconstitucional e irresponsável, estendendo o reajuste para todas as categorias, que todo mundo sabia que não ia dar certo, só que o comprometimento do governo era sancionar o que ele prometeu, o que foi acordado, e vetar apenas a emenda demagógica e inconstitucional. E o governador, ele foi além, ele vetou parte do compromisso dele, boa parte do compromisso dele, ele sancionou só o primeiro ano. Então, acho que foi molecagem do governador, ele deu para trás na palavra dele, e acho que o secretário foi coerente. Eu vi a fala do secretário e falou, não tem a menor condição de eu continuar negociando com os deputados se o governo volta atrás na própria palavra. E realmente não teria. Como é que eu sento para negociar com o Bilac e falo, Bilac, você fez um compromisso comigo e o governador não cumpriu? O governador desmoralizou o secretário. Então, acho que o secretário fez certo de abrir mão do cargo, porque não tinha a menor condição de continuar. O senhor citou, deputado, alguns parlamentares colegas seus que, assim como o senhor, têm ligação com as forças de segurança. O Cabo Júnior Amaral, o Sargento Rodrigues, o Subtenente Gonzaga, entre outros aí que, inclusive, participaram dessas negociações. Recentemente, a gente recebeu o Sargento Rodrigues aqui no Café com Política e nós perguntávamos para ele se, caso o governador desse para trás, se ele acredita que poderia haver um levante das forças de segurança em Minas Gerais. E agora eu faço essa pergunta para o senhor. De fato, o governador até sancionou uma parte do projeto, mas como a gente já destacava aqui ao longo de toda a manhã na programação, ele não sancionou a recomposição na plenitude daquilo que ele mesmo havia enviado para a Assembleia. O senhor acha que temos essa perspectiva real de termos um levante das forças de segurança, de termos greve dos servidores da segurança pública? Olha, eu acho que é uma possibilidade, mas é uma possibilidade muito ruim. As forças de segurança pública não podem entrar em greve na Constituição por um motivo, porque se as forças de segurança entrarem em greve é o caos. A gente viu em outros estados. O estado acaba, a bandidagem toma conta. O Ceará acabou de viver isso. Há poucos anos a gente viu Rio Grande do Norte, a gente viu Espírito Santo, a gente sabe a desgraça que é, e o governador parece não se ater à gravidade disso, mas eu acho que nós, enquanto parlamentares que dialogam com a categoria, tem que pedir calma agora para evitar isso, porque seria trágico para Minas Gerais, e buscar num trabalho a reversão desse quadro, dessa traição do governador para com a categoria. Eu acho que a gente pode trabalhar na Assembleia para derrubar o veto, porque a gente sempre falou que o governador poderia questionar na Justiça a emenda da oposição, porque a emenda da oposição tem vício de iniciativa. Ela não pode partir de um deputado. Só que ele não pode questionar na Justiça o projeto dele, porque a iniciativa foi dele, então o projeto não tem vício nenhum. Então, se a gente derrubar o veto do governador, não existe possibilidade de questionamento no judiciário quanto à parte que ele mandou para a Assembleia. Então, acredito que agora a gente tem que se organizar entre os deputados para derrubar esse veto do governador que foi contra tudo aquilo que foi negociado e pedir calma à categoria e ver o que pode ser feito. Mas realmente é difícil você sentar novamente para negociar com o governo depois que o governo combina com você, acerta algo e vai atrás na própria palavra.
Deputado, foi a segunda queda de secretário, do governo do Romeu Zema em apenas um ano aí, praticamente, de mandato. Talvez esta tenha sido a manobra mais criticada até agora do governador Romeu Zema. Foi falta de tato político, falta de experiência? Na opinião do senhor, o que foi? Eu acho que o governador sofreu muitas pressões indevidas e ele, infelizmente, cedeu a essas pressões. O governador tinha negociado a recomposição da segurança pública, depois veio essa emenda inconstitucional estendendo para todas as categorias e gerou toda uma grande polêmica, e aí vieram diversos palpiteiros de plantão, veio o governador de São Paulo, que deu um aumento pífio para a Polícia Militar de São Paulo e ficou envergonhado ao ver que aqui a gente teria a recomposição integral das perdas inflacionárias, então veio comentar. Veio o senhor João Amoedo, figurão do Partido Novo, comentar. Ele não é governador de Minas, o governador de Minas é o Romeu Zema. Vieram diversas pressões e eu acho que o Zema cedeu a essas pressões. Só que um governador que negocia com 5 deputados estaduais, diversos deputados federais, ele não pode simplesmente voltar atrás na sua palavra, senão qual que é a confiança que a gente tem no governador para acordos futuros, para negociações futuras? Como é que a gente tem tranquilidade de trabalhar com esse governo se o governo faz um compromisso e não cumpre? Deputado, nós noticiamos aqui que um dos nomes cotados, e talvez neste momento o nome mais forte para assumir o lugar do Bilac Pinto na Secretaria de Governo, é do Igor Eto, que hoje é secretário-geral e que é um representante do Partido Novo. Ouvimos, inclusive, já de bastidores, conversei agora pela manhã, inclusive com alguns deputados estaduais na Assembleia aqui pelo WhatsApp também, que criticaram essa possível escolha do governador, dizendo que falta ele experiência política, que falta ele trato também com o parlamento, viabilidade mesmo no parlamento. Como é que o senhor classifica e qual a avaliação que o senhor faz dessa possibilidade que, ao que parece, é bem real, bem factível, de que o Igor Eto assuma a Secretaria de Governo? Olha, eu não vou fazer aqui críticas ao secretário, a pessoa do secretário Igor Eto, mas eu acho que o secretário de governo pode ser o Winston Churchill, pode ser o Ronald Reagan, que se o governo não cumprir os compromissos com o parlamento, não resolve. Então, minha preocupação agora é que o governo cumpra os compromissos que ele fez, mais especificamente o compromisso da recomposição da segurança pública. Quem é a pessoa do secretário é importante, é evidente que é importante, mas pode ser o melhor secretário do mundo. Se o governo não cumpre os seus acordos, não vai conseguir ter um bom relacionamento com a Assembleia. E o senhor falou em a Assembleia poder vetar, né? Derrubar esse veto. Como é que estão as conversas? Já deu tempo de conversar de ontem para hoje? Não, de ontem para hoje acho que é muito prematuro. Eu acredito que hoje na Assembleia nós vamos, enquanto bancada da Segurança Pública, nos reunir, discutir esse problema e ver a construção com os outros deputados para ver se conseguimos derrubar o veto. O PSL na Assembleia, deputado, tem sido um partido até então independente em relação ao governo Zema, mas tem votado favoravelmente com o governo em pautas do ponto de vista econômico, votaria também naquilo que diz respeito às forças de segurança, à recomposição ou reajuste, enfim, das forças de segurança em Minas Gerais. E ontem nós vimos, por exemplo, um post no Twitter do deputado Gustavo Valadares, que é um dos líderes do bloco de apoio ao governo, dizendo que essa postura do governador foi o início do fim. E dizendo que a coisa poderia ruir. O senhor concorda com ele? O senhor acha que realmente é o início do fim? O governador balança no cargo a partir desse tipo de declaração? Olha, é uma declaração muito grave vindo do líder no bloco de governo, né? O Gustavo Valadares, ele é líder do bloco de governo na Assembleia e eu imagino que ele também tenha sido pego de surpresa, porque a gente fez essa construção com o governo durante mais de um ano. E o Gustavo já tinha reafirmado com a gente várias vezes o compromisso do governo e que o compromisso ia ser cumprido. A gente viu, o secretário entregou o cargo, essa declaração aí do Gustavo. Eu não vou entrar aqui numa onda alarmista, dizer que o governador balança ou pode ser o início do fim do governo Zema, mas eu acho que reflete muito mal no governador o descumprimento de um acordo com esses parlamentares. E não são só esses parlamentares. São 5 deputados estaduais, Bruno Engler, Sargento Rodrigues, Coronel Sandro, delegado Eligrilo, delegada Sheila, que se engajaram mais nessa causa. Beleza. Agora são esses 5. Mas os próximos deputados que forem negociar com o governador, qualquer que seja o tema, vão ter confiança que ele vai cumprir? Se ele voltou atrás no acordo? Então ele perde confiança da Assembleia, acho que perde confiança também da população. Eu acho que nunca é bom, não só na política, mas na vida como um todo, você voltar atrás na sua palavra. Se você dá a sua palavra, você tem que cumprir. E foi isso que o governador fez.
Deputado, o governo também depende de reformas para poder seguir adiante e tentar reverter principalmente essa situação econômica do Estado hoje, que está levando a outros desdobramentos, como, por exemplo, esse veto ontem do próprio projeto do governador. Depois dessa manobra do governo, o senhor acredita que o governador Romeu Zema vai apresentar as propostas para a reforma? Eu não sei como é que está na cabeça do governo a expectativa de apresentar essas propostas, só que eu acho que enfraquece o pleito do governo. Porque o regime de recuperação fiscal que ele propõe certamente virá com algumas promessas. Ele vai dizer, olha, eu preciso que vocês votem isso, é uma medida amarga, só que vai melhorar o orçamento do Estado, eu vou conseguir pagar o 13º, eu vou conseguir botar o salário em dia. Ele certamente apresentaria uma contrapartida. Só que como é que a gente confia na promessa do governo, na contrapartida do governo, se o governo não cumpriu o que prometeu numa negociação com os parlamentares? Enfraquece a palavra do governo, enfraquece o pleito do governo na casa. É uma consequência natural. Deputado, vamos mudar um pouquinho o rumo da prosa. No próximo domingo, dia 15 de março, movimentos que são de apoio ao presidente Jair Bolsonaro estão convocando em todo o Brasil uma série de manifestações. O senhor é um aliado do presidente Jair Bolsonaro em Minas Gerais. Para quem não sabe, o deputado é coordenador e um dos fundadores também do Movimento Direita Minas, né? E eu queria perguntar para o senhor, e tem havido muita polêmica, deputado, esse protesto, esses protestos, essas manifestações, esses atos do dia 15 de março, eles são contra o Congresso e o Judiciário? Eles são a favor do presidente Jair Bolsonaro? Ou eles são as duas coisas? Olha, é uma manifestação a favor do presidente Jair Bolsonaro e do governo Jair Bolsonaro. A gente escuta muito drama, muito mimimi, que é um ataque às instituições, ataque ao Congresso, ataque ao Judiciário. Não, a gente tem direito à livre manifestação e é um ataque a pessoas, a parlamentares que a gente acha que não estão fazendo um bom trabalho. O cidadão tem direito de não gostar do trabalho do Rodrigo Maia e de criticá-lo, de não gostar do trabalho do Davi Alcolumbre e de criticá-lo, de criticar parlamentares do Centrão que estão atrapalhando o andamento do governo. Isso é válido e é democrático e não é ataque às instituições. Então, é um ataque ao Congresso Nacional? Não. É um ataque, sim, a parlamentares que jogam contra o governo Bolsonaro e jogam contra o Brasil. É uma manifestação em apoio ao nosso presidente Jair Bolsonaro para demonstrar que a população caminha junto com ele e quer as mudanças que ele tenta promover e muitas vezes os outros poderes atrapalham. Está havendo uma polêmica em relação ao presidente Jair Bolsonaro de ter convocado as pessoas para poderem participar dessas manifestações. O senhor concordou? Acha que a postura do presidente foi correta? Eu não acho que o presidente tenha feito exatamente uma convocação explícita. Ele comentou sobre o tema, falou que tinha a possibilidade, que as pessoas poderiam ir para a rua, mas, de novo, o pessoal ataca o presidente. Qual que é o problema de uma manifestação a favor do presidente? O presidente tem que ficar calado, ele é o presidente da República. Não tem problema. A gente vai fazer uma manifestação a favor do presidente. E se o presidente quiser manifestar favoravelmente, não vejo problema nenhum. Acho que é até um gesto de reconhecimento e de gratidão para com essas pessoas que estão indo para a rua apoiá-lo. O presidente não tem que ficar calado, ele não tem que se omitir diante de uma situação dessa. Eu acho que ele não falou nada demais, não foi nada absurdo. E o posicionamento dele é extremamente legítimo. Deputado, como é que estão as articulações para Belo Horizonte? Onde é que vão ocorrer essas manifestações na capital? As manifestações na capital serão na Praça da Liberdade às 10 horas da manhã. Então, quem for bolsonarista, quem está insatisfeito com politicagem, picaretagem de setores do Congresso Nacional, está mais do que convidado para estar junto da gente no domingo. Faltou um pouquinho, desculpa por interrompê-la, Thalita, faltou um pouquinho de talvez, comunicação para que as pessoas pudessem entender isso que o senhor acabou de dizer, deputado, que a manifestação ela é mais contra alguns representantes do Congresso do que necessariamente contra as instituições do país? Eu não acho que falta comunicação. Eu acho que a população tem uma insatisfação muito grande com as instituições. Infelizmente, devido a vários políticos canalhas, a população não gosta de político. Então a gente tem que mostrar que nem todo político é vagabundo, que é possível fazer política séria. E as pessoas têm essa coisa de bradar, muitas vezes, contra os deputados, contra a Câmara dos Deputados. Mas evidentemente que uma manifestação pró-Bolsonaro não está lá contra a base de governo. Não está lá contra o Júnior Amaral, por exemplo, não está lá contra a deputada Lê Silva, não está lá contra o deputado Luiz Felipe, de Orleans e Bragança. Porque esses deputados ajudam o governo. Então, é um alarde muito grande, porque é evidente que a população pode levar uma faixa contra o Congresso, fora STF. Só que o teor da manifestação, é claro, é apoio ao governo
e contra as pessoas que atrapalham o andamento da pauta do governo. Pô, se o Congresso ajudasse o governo Bolsonaro a andar com as suas pautas, ajudasse o Brasil a avançar, você acha que a população ia ficar contra o Congresso, a instituição Congresso? Não. Então a manifestação é contra pessoas lá dentro que atrapalham o andamento da República. Deputado, vamos mudar um pouquinho o rumo aqui mais uma vez. Ontem, na Câmara, o presidente Rodrigo Maia anunciou que a partir da próxima semana vai ter restrição por causa do coronavírus. Está sendo estudado alguma medida parecida também aqui na Assembleia? Olha, até onde eu sei, não foi nada conversado nesse sentido, em termos de restrições, até por parte do Legislativo. Eu acredito que isso aí tem que ser uma construção junto ao governo do Estado, apesar da situação crítica na qual o governo do Estado se colocou, junto à Secretaria de Saúde, ver qual que é a necessidade, qual que é o planejamento. Eu não sou médico, eu não sou infectologista, eu acho que nesse momento a gente tem que trabalhar com as instituições do nosso Estado que têm a competência para aferir quais são as medidas necessárias. Vão ter algumas restrições e orientações que vão vir da esfera federal e a gente aqui dentro do nosso Estado, dentro da nossa realidade, pode ver quais são as medidas que precisam ser tomadas e isso vai ter que ser construído junto ao governo. Hora do bate-pronto. No Café com Política. Hora do bate-pronto. São perguntas objetivas com respostas objetivas. Combinado, deputado? Combinado. Para começar, quebra de acordo do governador com a segurança. Traição. Zema na Assembleia, como ele é visto? Fraco. Ex-secretário Bilac Pinto. Manteve a palavra. Recomposição salarial de servidores. Necessária. Atos de 15 de março contra Congresso e Judiciário ou contra pessoas? Apoio ao presidente Bolsonaro. E o presidente Jair Bolsonaro? Mito. Deputado estadual Bruno Engler, do PSL, ele que é coordenador do Movimento Direita Minas, um dos fundadores também desse movimento, foi nosso convidado de hoje aqui no Café com Política. Deputado, muito obrigado pela presença, prazer recebê-lo aqui mais uma vez. Eu que agradeço o espaço aqui na rádio, agradeço aos ouvintes pela atenção e é um prazer estar aqui discutindo um pouco de política e falando do nosso presidente Jair Bolsonaro. Obrigado.